nossos sonhos são muitos, né? Alguns sonhos já foram realizados, mas a palavra de Deus diz que o homem, ele faz os seus planos, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas que nós precisamos entender que os planos do Senhor são maiores que o nosso. E são os planos dele que vão permanecer. Mas hoje, como igreja, né, alguns sonhos já se realizaram. Hoje nós já temos aqui um projeto onde nós fornecemos, na verdade, o nosso sonho de ter um restaurante popular. Ainda não é um restaurante popular, fornecemos algumas comidas. Então, isso foi uma das coisas que o Senhor gerou no nosso coração e cremos que algumas coisas ainda vão se cumprir, como uma vila para viúvas, que é um sonho que nós temos como igreja, né? Eu creio que Projeto Enoque, todas as pessoas já titulavam a gente como a igreja da rua. Então, essa essência está dentro de nós, porque nós entendemos que Cristo, ele precisa ser pregado. Nós precisamos falar desse evangelho para que todas as pessoas entendam que a nossa esperança está nele. Então hoje, o que a gente pensa como igreja, né? Hoje a gente vê muitas pessoas trabalhando para suas próprias ambições, para construir impérios, e nós precisamos entender que hoje o propósito da igreja é alcançar vidas, alcançar pessoas, e não se mover pelos nossos próprios sonhos, projetos ou pelas nossas próprias ambições. Então hoje, o que nós pensamos como igreja, sonhos e projetos que nós temos? Cuidar, cara, do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Não estamos aqui para trabalhar num lugar da alta comiseração, mas estamos aqui para dizer que esse precisa ser o posicionamento da igreja. Não tem outro lugar, irmão. Que nós precisamos entender que quando o governo está negligenciando essa responsabilidade, é da igreja. Então, nós precisamos entender que os recursos que temos, tudo que o Senhor tem nos dado nesse tempo, é para que os sonhos e os projetos de Deus sejam realizados, não nossos próprios sonhos. Então, a ideia é que Rocha Miranda seja o nosso púlpito. Quando Rocha Miranda, de fato, for o nosso púlpito, o estado do Rio de Janeiro será o nosso púlpito. E quando o estado do Rio de Janeiro se tornar o nosso púlpito, nós cremos que o Brasil será o nosso púlpito, e o Brasil sendo o nosso púlpito, nós alcançaremos as nações. E a palavra de Deus diz que quando nós se tornarmos um, todos saberão que somos discípulos do Senhor. Então hoje o que nós mais trabalhamos como igreja, Projeto Enoque, é vivermos esse lugar de comunhão, mobilizando a igreja, para que possamos entender que muito mais do que ficar dentro de quatro paredes, é irmos até as pessoas, entender que o Senhor está nesses lugares, nos becos, nas vielas, nas comunidades, o Senhor está nas ruas, cara. Então o que nós precisamos entender nesse tempo como igreja, né, é não perdermos a nossa essência. E foi isso que aconteceu. Já vamos fazer 10 anos agora em novembro e nós não perdemos a nossa essência, e graças a Deus, porque o Senhor todos os dias vem nos direcionando para que a gente não perca o nosso coração nele, para que nós possamos permanecer focado, com os nossos olhos fixos nele, não movido pelas nossas ambições, mas movido por aquilo que o Senhor tem nos mostrado, descortinado, e é debaixo dessa revelação que nós vamos andar. O que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesse tempo, para nós desligarmos o motor, armar as nossas velas, né? E deixar para que o vento possa nos direcionar. E esse vento é o vento do Espírito. Hoje nós estamos baseados em Salmos 1, quando diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita dia e noite, e ele será plantado como uma árvore junto aos ribeiros. Então essa é a mensagem para os nossos dias, de ligarmos o motor, sermos movidos por aquilo que o Espírito tem nos direcionado nesses dias, e entender a movimentação do Espírito. Então hoje nós entendemos que o Senhor está nos levando para um lugar, assim como diz também em Josué 14, 10 e 11, diz que quando Josué, ele está ali diante do povo, e ele fala que ele tinha a mesma força, tanto para as batalhas e tanto para recomeçar. Então essa é a palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, que nós temos a mesma força, estamos fazendo 10 anos, mas a força do Espírito, a paixão de nos movermos no Espírito, essa paixão ainda está dentro de nós, esse fogo, essa chama. Então esses são dias de nós sermos movidos, assim como Moisés, ele vê a sarça queimando, essa sarça chama a atenção de Moisés, mas o que continua movendo o coração de Moisés não foi o fogo, foi a palavra que ele ouviu. Então nós estamos debaixo de uma palavra profética. O fogo talvez não vai estar com a mesma intensidade, talvez você não vai sentir o fogo do Espírito na mesma intensidade como você sentiu lá no começo, mas nós temos uma palavra, estamos nos movendo debaixo dessa palavra profética, que nós temos a mesma força, tanto para a batalha,
tanto para recomeçar. E por isso nós estamos avançando e não vamos parar de avançar, porque o Senhor tem nos dado força para nós nos movimentarmos, assim como os nossos profetas antigos, assim como eles se moveram na chama do Espírito. É isso que nós vamos entender, que todos os dias nós estamos entendendo a conversa que Cristo teve com Nicodemos. Vocês precisam nascer de novo. O Senhor diz que Josué seria bem sucedido em tudo aquilo que ele colocasse em suas mãos. Então a palavra bem sucedido no original fala de ter um bom sucessor. Então uma pessoa bem sucedido é aquele que tem alguém para dar continuidade. Então é esse peso de responsabilidade que nós precisamos dar à próxima geração. Entender que o nosso Deus é um Deus geracional, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então uma igreja que não se compromete com a geração, a próxima geração, esse rio, ele está fluindo. Nós não somos uma represa. Água parada, irmão, dá doença. Então nós precisamos entender que o rio, ele está fluindo. Então nós somos um rio. E quando somos um rio, irmão, nada para na gente. Então quando nós, como pastores ou apóstolos, não sei, quando nós se comprometemos com a próxima geração, nós entendemos que somos homens bem-sucedidos. Porque teremos homens que serão sucessores. Você vai ver que quando Davi, ele chama Salomão, agora Davi está dando uma responsabilidade para o seu filho. Então ele não diz para Salomão, sejam bons administradores de tudo aquilo que você já tem. Davi lhe diz uma palavra para Salomão, seja homem. Então o que nós precisamos, irmão? Entender que nós estamos treinando os nossos filhos, não para ser filhos, mas para ser homens, sacerdotes. Então hoje nós entendemos como igreja, falamos muito sobre o apostólico, falamos sobre o profético. Então nós falamos aqui sobre uma palavra profética que nós estamos carregando e o ministério apostólico. Então, irmão, eu creio que esse será um tempo de envio, cara. Quando o próprio Cristo, ele fala em João 20:20, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, a igreja, ela precisa entender a sua missão, né? A grande comissão, quando o Senhor envia ali os 70 homens responsáveis, né, com aquilo que o Senhor tinha depositado nas mãos deles. Então, o que nós precisamos entender nesses dias? Assim como o Senhor, ele tem nos dado recursos, né, o Senhor tem nos confiado como igreja, nós precisamos entender esse peso da responsabilidade. É entender que nós como igreja precisamos estar em becos, vielas, nas ruas, entendendo que nós como igreja não fomos treinados para ficar em quatro paredes. Nós precisamos entender que somos treinados e logo o Senhor nos posiciona para esse lugar de envio. O que nós estamos falando aqui, comunicando a você, que não fique, que não pare em você, mas que você possa levar esse vídeo a outras pessoas e que vocês possam ser edificados e possam entender nesses dias o posicionamento da igreja. Por isso eu quero dizer para você, tudo que você está construindo não para em você. Nós somos um rio. Se até aqui o Senhor nos ajudou, para onde Ele ainda nos levará? Projeto Enoque não é apenas uma igreja, é um sonho de Deus que nasceu no coração de homens e mulheres apaixonados pela sua presença. E se os últimos 10 anos foram marcados por milagres, conquistas e perseverança, os próximos anos serão ainda mais desafiadores. Vemos diante de nós um futuro de expansão, de novas frentes, de alcances às famílias, de transformação de vidas e principalmente, ainda mais do derramar de Deus sobre a nossa comunidade de fé. Ouvimos ecoar no nosso espírito as palavras proféticas que sustentam esta casa. Promessas que ainda estão por se cumprir, mas que já se movem entre nós e que já vivemos algumas delas. As novas gerações têm um papel vital nesse novo tempo. Crianças e jovens sendo preparados como flecha e se dedicam à obra do ministério e seres enviados para os quatro cantos levando o nome de Jesus. Não somos apenas uma comunidade de fé. Perseguimos a estrutura de uma igreja apostólica que estabelece o reino de Deus na terra e que se torna a resposta para o bairro, para a cidade e para as nações.
O nosso futuro é esperança e o futuro de avanço e o futuro de uma família espiritual que está construindo um lugar para a presença de Deus. Hoje celebramos os 10 anos que já se passaram, mas nós nos movemos com fé. Olhamos para Jesus e avançamos para os próximos 10 anos, 20, 30 anos que virão. A pergunta que fica não é até onde podemos chegar, mas sim até onde ainda iremos juntos permanecer como Igreja de Jesus. Convocamos você a viver este próximo nível conosco, porque o Projeto Enoque não é apenas uma história escrita, é uma história contínua e Deus nos chama a sermos parte dela. Queremos ser sua família. Projeto Enoque, 10 anos.